Fala pessoal, beleza? Esse aqui é o canal ETFs EF na prática e a partir de hoje eu vou estar trazendo aqui minha carteira pública e falando sobre fundos imobiliários e ETFs. Isso aqui é uma planilha que eu desenvolvi aqui para acompanhar meus investimentos. Se vocês tiverem interesse, coloque aí nos comentários, eu quero que eu estarei enviando o link para vocês. Bom, eu invisto em ETFs, fundos imobiliários. Tem outros tipos de investimento também, mas essa minha carteira aqui é só de fundos imobiliários e ETFs. Então vou estar trazendo aqui na prática, como é que eu faço meus investimentos, como é que eu escolho meus fundos imobiliários e como é que eu escolho meus ETFs. A gente pode ver aqui nessa minha carteira, nessa minha planilha, que eu tenho aqui o tipo de investimento e tem aqui fundos imobiliários e ETFs, tá? Se você quer uma carteira mais robusta, então você pode deixar aqui 60% em fundos imobiliários ou até mais e 40% ETF. Até porque os ETFs eles têm umas oscilações muito maiores, e a gente vai estar expostos a diferentes mercados. Eu vou estar passando cada um deles aqui, que eu me proponho a estar exposto. Se você quiser uma carteira mais de expansão, você pode trabalhar mais com ETFs, como por exemplo 70%, 80% e 30% de fundos imobiliários. Essa minha carteira ela foi montada em junho do ano passado, tá? Somente como fundos imobiliários. E esse mês passado eu comecei a montar com ETFs também, tá? E aí a gente tem aqui um rendimento atual sobre os aportes de 6,30% e sobre investimento de 2,05%. Então a gente pode ver que existe uma diferença de variação sobre investimento e sobre aporte, porque o investimento conta todos os dividendos que eu recebi e são reinvestidos. E o aporte é somente o dinheiro que eu coloquei aqui nos meus investimentos. Então atualmente eu tenho uma variação aqui de 6,31%. Eu comecei a investir pouquinho em junho do ano passado, eu vou mostrar aqui o desenvolvimento da carteira, tá? E aqui é o monitor, de mercado, e nesse monitor de mercado tem aqui meu resumo de fundos imobiliários e ETFs, quanto que foi investido, meu patrimônio total, a variação percentual, Então aqui tenho a divisão de investidos, Então você vê que aqui atualmente eu estou no nível mais robustez, eu estou com mais ou menos 70% aqui de fundo imobiliário, tanto no investido como no patrimônio, Qual é a diferença aqui do investido para o patrimônio? Que isso aqui é quanto você botou de dinheiro, o percentual no ETF e no fundo imobiliário, E aqui é a variação, que aconteceu no ETF, tá vendo? Ele cresceu um pouquinho e o fundo imobiliário aqui, automaticamente deu uma desequilibrada. Então, mas isso aqui é bom para você manter o equilíbrio e fazer os ajustes necessários conforme o percentual que você define aqui. Bom, aqui eu vou mostrar minha carteira de fundos imobiliários, de ETF, mas depois eu vou falar de dois ativos em particular, tá? Um fundo imobiliário e um ETF, e aí a ideia é toda semana trazer vídeos, pelo menos sobre cada um deles, tá? Bom, aqui eu tenho minha planilha de fundos imobiliários, então vocês podem ver que eu tenho 14 fundos imobiliários, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E nesses 14, se prestar atenção, só tem um que não é a base 10, que é o TRXF11, que eu comecei a investir esse ano nesse fundo imobiliário, tá? Como eu estava iniciando, eu estava com pouco dinheiro, então eu preferi investir em fundos de base 10, porque qualquer trocadozinho que eu tinha, eu ia lá e comprava uma cota. Então toda semana eu estava comprando uma cota, duas, sobrava 10 reais, eu ia lá e comprava uma cota. Então a estratégia inicial foi essa, tá? Esse ano eu comecei a escolher esse fundo TRXF11. Você pode ver aqui que o meu preço médio nele é 98,68, ele já está 102,25 e eu já tenho uma variação nele de 3,62%.
por exemplo, esse aqui, o CPSH11, eu também coloquei ele na carteira esse ano, tá? Meu preço médio é 8,95 e já ele tá, a cota dele, né, o preço atual tá 9,65, quase 8% aqui de ganhos em cima dele de valor de cota. Na média, né, de todas as variações dos meus fundos, né, eu tenho uma valorização de carteira de 0,69%. E eu tento manter, né, uma alocação sempre equilibrada. Então a gente pode ver aqui, 4,75, 4,86, né, que é mais ou menos o valor que eu vou investindo aqui, tentando igualar. O TRXF11 ele está um pouquinho acima, por causa que eu, né, é um fundo que eu comprei a quase R$100, né? Comprei 4 cotas. E agora o que eu estou fazendo é trazer os outros fundos de base 10 para esse valor de investimento aqui de R$400. Quando eu chegar nesse investimento, eu vou decidir o que eu faço com a carteira, se eu acrescento mais o fundo, se eu começo a distribuir nos outros. Aqui nessa planilha eu tenho também, tá, um cálculo para preço médio. Então, por exemplo, se você quiser no mês fazer a alocação no seu fundo, então você vai vir aqui, né, e vai colocar quantas cotas você pretende comprar desse fundo no mês. Então vamos supor que eu boto aqui duas cotas. Ele vai me dar o valor que eu preciso investir, né, 18,46, tá bom? E vai me dar aqui meu preço médio futuro, tá? Meu preço médio futuro vai ser R$ 9,04, atualmente está R$ 9,03. Então ela já calcula isso também, tá? E já calcula quanto que vai ser a variação futura. Por exemplo, aqui eu estou com uma variação de 2,21%, aqui vai dar uma variação de 2,10%. Normal de diminuir essa variação, porque eu vou estar adquirindo duas cotas a 9,23, sendo que o meu preço médio atual é 9,3. Então vai fazer com que o meu preço médio aumente um pouco, né? Então isso aqui é uma planilha que eu montei justamente para a gente ver. E aqui é a distribuição em termos de gráfico, tá? Da atual. E esse gráfico aqui é quando eu mudo aqui. Então, por exemplo, esse primeiro fundo aqui, que é o BTCI, né, ele está aqui, 6,9% de distribuição. Se eu colocar aqui, por exemplo, se eu vou comprar 10 cotas dele, ele já vai te mostrar como que vai ficar essa distribuição nova dentro da carteira. Então vai para 8,7%. E aí dá para você controlar o equilíbrio da sua carteira, tá? Então a ideia é justamente isso, né, de a gente ter esse acompanhamento. Meus ETFs, está aqui. Eu listei vários aqui que eu vou comprar, mas eu só investi em alguns ainda. Esse aqui mais pesado, tá, que eu tenho 10 cotas, é um ETF de renda fixa. Então eu botei um valor aqui significativo nele, tá, até porque ele me dá garantia para operações na bolsa de valor que eu realizo, que não é o nosso foco aqui, mas ele serve na corretora como garantia. Tenho dois, né, QQQI 11, 4 Dividend 11, 2 SPY 11 e 2 Coin 11. Eu vou falar deles, né, ao longo dos meus vídeos, né, mas hoje eu vou falar desse aqui, o NASD 11. Tá? O que é o ETF? O ETF é um fundo de investimento, tá? Só que ele é um fundo de investimento que ele tem um código ticker, né, e que ele pode ser negociado na bolsa de valores diretamente para o pequeno investidor, né? Então, se você for entrar numa conta de banco, você vai ter um fundo lá que você pode alocar o valor no fundo que você quiser, né? E tem lá, isso aqui é D mais 30, quer dizer que quando você sacar, você leva 30 dias para receber e tal. E aqui não, aqui você tem o valor patrimonial do ETF e você pode comprar as cotas, né? E ao comprar essas cotas, você negocia direto na Bolsa de Valor e segue as regras da Bolsa de Valor, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas cotas do QQQI 11, eu comprei meu preço médio R$ 90,71, ela está atualmente R$ 100. Deve estar variando um pouquinho, porque infelizmente, né, os ETFs aqui no Google Planilha, só alguns que eu estou conseguindo atualizar com
com essa função aqui, ó, Google Finance. Outro está dando erro, então eu atualizo na mão, tá? Então se alguém for querer essa planilha, tem que saber que na parte de ETF alguns tem que atualizar na mão, mas como isso aqui é uma planilha de acompanhamento mensal, né, é simples de atualizar na mão quando for fazer as análises, tá? E aqui minha planilhazinha de dividendos, que eu ainda estou melhorando ela, mas ó, se você prestar atenção aqui em junho do ano passado, eu recebi 1,82 de dividendo. Julho recebi 3,52 e foi aumentando aqui, ó, R$5, 8,64, 9,62, 12,53 e vem aumentando. E esse mês aqui já entrou os dividendos dos ETFs. É isso mesmo, alguns ETFs pagam dividendos, né? A maioria não no Brasil, mas no Brasil, se eu não me engano, tem 5 ETFs que pagam dividendos. Eu vou falar deles também depois. E aqui é só um gráfico de acompanhamento desses meus dividendos, então você vê que ele cresceu bastante. O que aconteceu aqui que cresceu de dezembro para janeiro bastante? É que em dezembro eu peguei parte das minhas férias e também eu tenho um investimento de previdência privada, né? E aí saquei e comprei tudo de fundo imobiliário, porque em dezembro a bolsa de valor derreteu, houve um monte de especulação, né? Então os fundos imobiliários caíram, ações, tudo. E aí eu peguei meu dinheiro da renda fixa, mais um dinheiro que eu tinha recebido ali de férias e comprei tudo de fundo imobiliário. Então meu capital aqui aumentou automaticamente, né? Saiu aqui de 17,38 que eu recebi em dezembro, em janeiro já passei a receber 33,48, 41, 40, 43 e esse mês já entrou também dividendo de alguns fundos imobiliários, de alguns ETFs. Bom, e aí o que eu vou mostrar hoje são dois ETFs, esse aqui é o que eu comecei, tá? Que é o MXRF11, esse aqui é o que eu comecei, MXRF11, tá? Da Maxi Renda, ele é um fundo imobiliário híbrido. O que significa isso? Que ele tem ativos de tijolo, né, prédios, e tem ativos de papéis, né, certificados recebíveis. O valor dele hoje está 9,52. Tá? Meu preço médio nele, vamos aqui, fundo imobiliário, o MXRF11, meu preço médio dele é 9,49. Então o valor dele hoje está 9,52, está 3 centavos acima do meu preço médio. Porém, a gente tem um PVP dele aqui de 1,01. O que é o PVP? É o preço dele sobre o valor patrimonial. O valor patrimonial, que é o patrimônio dele dividido pelo total de cotas, né, emitidas, tá? E o preço é quanto ele está sendo negociado na bolsa de valor. Então significa que ele está sendo negociado hoje 1% a mais do que o valor patrimonial dele. Está dentro do preço. Então está ótimo para comprar. Quem quiser começar a investir, esse, né, foi o que eu comecei a investir. Né? Até porque que eu comecei a investir nele. Né? A gente tem aqui, ó, um patrimônio líquido de 4,1 bilhão de reais, tá? O dividend yield dele de quase 12% nos últimos 12 meses, tá? E uma liquidez diária de 11 milhões de reais. Então isso aqui fica fácil de você negociar na bolsa de valor no dia que você... Se você está investindo, você precisa vender seu fundo imobiliário por algum motivo, seja no prejuízo ou no lucro, mas você precisa vender. Significa que você vai entrar lá na sua corretora, no seu banco e vai colocar uma ordem de venda e você vai conseguir vender esse fundo imobiliário. Tem uma liquidez alta. Tá? Então é importante quando você vai fazer investimentos que você tenha uma boa liquidez, tá? Para que você possa negociar esse investimento no dia a dia. Eu estou aqui no site do Funds Explorers, tá? Eu abri outros aqui até para ver. Nossa, aqui não é propaganda, então tem coisa aqui que não tem nada a ver comigo. Eu não sou assinante desse site, tá?
Mas eu achei ele legal, né, que ele faz algumas análises, tá? Então aqui vale a pena investir no MXRF11. Aí ele faz uma breve descrição, tá? E fala aqui dos dividendos, né? Rendimento, retorno por cota. Então é 10 centavos, o último que teve, tá? O que significa isso? Que se você tem uma cota, você vai receber 10 centavos. Se você tem 10 cotas, você vai receber R$1. Se você tem 100 cotas, você vai receber R$10 por mês desse fundo imobiliário, tá? Nos últimos 2 meses ele pagou R$1,14 por cota, tá? Então é a mesma coisa. Se você tem 10 cotas, você vai receber R$11,40. Se você tem 100 cotas, você vai receber R$114 durante um ano inteiro, tá? Que equivale, né, aqui mais ou menos a 1,05%. Lembrando que as cotas de fundo imobiliário são isentos de imposto de renda, tá? O gráfico de histórico, tá bom? E aqui novamente os indicadores do MXRF11, né, o patrimônio líquido, 4,1 bilhão, a cotação atual, o valor patrimonial dele, 9,40, tá? O PVP aqui já está 1,02, já deve ter mudado a cotação dele atual, né? Liquidez diária, número de cotista que tem, ó, 1.290.269 pessoas cotistas, tá? Então o total de cotas desse fundo está concentrado nessa quantidade de pessoas. Por isso que você tem uma boa liquidez, né? Porque você tem 1.290.269 pessoas que detêm esse fundo, né? Então vai ter sempre alguém querendo vender, outras pessoas querendo comprar. E aqui achei bem interessante isso aqui, tá? A cotação do MXRF11 hoje, né, deu uma quedazinha de 0,63%. O valor máximo aqui nas últimas 52 semanas, que é um ano, né, 9,63, ele chegou a bater 9,63. Se a gente botar aqui, ó, de um ano, né, vai ver aqui 9,63, que é deve ter sido justamente aqui, ó, né, nesse pico aqui, no dia 23 agora. E o valor mínimo 8,41. Esse valor mínimo aqui, ó, 8,41, tá aqui, ó, tá vendo? Foi justamente em dezembro, quando eu falei que eu saquei lá algum dinheiro que eu tinha na minha renda fixa para comprar mais cota, e eu consegui baixar meu preço médio de muitos fundos imobiliários. E aqui, por exemplo, se você tivesse colocado R$50 mil nos últimos 12 meses, e comparando aqui com a poupança, na poupança você estaria hoje com R$53 mil. No MXRF11, seu montante seria de quase 58 mil, porém isso aqui é incluindo dividendos. Você teria quase 6 mil de dividendos e a valorização do seu patrimônio estaria em 52 mil, né? Então você vê que a poupança você teria um patrimônio de 53 mil. Aqui você teria um patrimônio de 52 mil. Porém, se você pegar seus dividendos e reinvestir, você teria esse patrimônio final aqui de 58 mil. Tá? Então, por isso que é importante você reinvestir seus dividendos para quem quer ter uma renda futura, né? Que aí você vai fazendo efeito aqui bola de neve. Agora, se você quiser montar uma carteira também de ETF, né? Interessante é que os ETFs, né, você fica exposto a vários tipos de mercado. Então muita gente está na internet, você tem que comprar dólar, você tem que investir em dólar. Você pode estar exposto ao dólar e a outras moedas como iene, euro, tá? Peso, sem ter que você colocar seu dinheiro lá fora. Até porque se você leva seu dinheiro, por exemplo, para os Estados Unidos, que eu vejo muito vídeo aí no YouTube, né? Primeiro que você vai ter que pagar IOF e um monte de outras taxas para converter. Então, se você tem ali R$1.000, por exemplo, né, tu já vai perder ali uns R$50 ou mais. Então, imagine, tá, que você tem R$1.000 e pagou 5% de taxa. Você vai, na verdade, ter R$950, né?
Só que para você recuperar esses R$ 50, que você teve uma perda aqui de 5% só de taxa, ok? Só que para você recuperar esses R$ 50, você não, seus ativos não precisam valorizar mais do que 5%, né? Porque R$ 50 dividido por 950, ó, vezes 100 aqui, você tem que valorizar 5,26%, né? Agora, você pode estar exposto a esse mercado por meio de ETFs aqui no Brasil. Então, qual é a diferença? A diferença é que seu dinheiro vai estar no Brasil, além de você não ter que ficar pagando essas taxas. Você, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos supor que, né, a gente, né, parta dessa para melhor, nossa família vai resgatar nosso dinheiro, vai ter que pagar a taxa de herança. 40% do seu patrimônio vai ficar retido para o governo lá de fora. E então você assim, tem vários fatores, né? Agora, quando você, né, investe em ETFs aqui no Brasil, tem BDRs também, né, depois a gente pode falar disso, você está exposto a esse mercado internacional e você está exposto de duas maneiras, né? Uma delas, por exemplo, o NASD 11. Isso aqui é um ETF que ele segue, né, o índice da Bolsa de Valor lá Nasdaq, né, nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, o NASD 11 replica o desempenho do índice Nasdaq 100, tá, que é calculado pela Nasdaq, que acompanha o retorno das 100 maiores empresas de tecnologia negociadas na Bolsa lá de Valor, Nasdaq Stock Market. Tá? Então, para a composição da carteira, são selecionadas empresas nacionais, no caso deles lá, tá? E internacionais, tá? E observados os critérios de capitalização de mercado. Então, você está exposto a esse mercado lá. E não só isso, você também está exposto, né, à variação cambial, né? Porque essas empresas lá, né, estão avaliadas em dólar, né? E aqui no Brasil a gente está avaliado em real. Então você tem aqui, por exemplo, o gestor desse NASD 11 XP, tá? Foi lançado em 2021, taxa de administração 0,3%, tá? O administrador aqui é o Banco BNP Paribas, né? E aí você também tem uma taxa de administração secundária, então no total dá 0,5% de taxa de administração, tá? Região aqui, ó, lá dos Estados Unidos, tá? Cotação líquida dos últimos 30 dias aqui, captação, líquida, né, de 28 milhões de reais, que é o patrimônio desse fundo atualmente, tá? Quem quiser saber mais dele, ó, se você clicar aqui, vai abrir uma aba sobre esse fundo. Eu não vou aqui, né, entrar nessa aba aqui, mas aqui vai ter, né, explicando, tá, o fundo. Ó, conheço o fundo e tal, mas vamos voltar para cá. E aqui, ó, conheça tudo sobre NASD 11. Então, gráfico, né, cotações, o índice e por aí vai, tá? Tem esse outro ETF aqui que a gente vai falar dele num vídeo futuro, tá bom? Mas a gente tem aqui, ó, o gráfico do NASD 11, tá? E ele faz um comparativo com o IVVB11, tá vendo? E aqui é o NASD 11 e o IVVB11. Por que eu trouxe o NASD 11 e não o IVVB11? Né? Porque o NASD 11, se você prestar atenção aqui, ó, a cota dele é R$ 16,92. E IVVB11, a cota dele está quase R$ 400 aqui no Brasil. Então, para o pequeno investidor, né, o NASD 11 ele tem mais acesso, a gente fica mais fácil que qualquer troco, a gente pode comprar uma cota. Então aqui é a rentabilidade aqui, né? Vamos botar a rentabilidade total, tá vendo? Ele veio, subiu, caiu bastante. Isso aqui são os ciclos da bolsa de lá, da Nasdaq. E atualmente, ó, ele novamente aqui, ó, em dezembro, justamente naquele período que eu falei que aqui no Brasil, ó, ele veio, caiu aqui e voltou e já está voltando aqui para esse topo aqui. Tá? E aqui novamente ele traz comparativos aqui de outros dividendos, aqui outros ETFs que eu não vou entrar, né? E aqui a referência, né, do
da carteira desse na G11, né? Então você tem aqui o 99% aqui, seguindo aquele índice, né? Outros que não está bem, que é 0,07%. E XP Cash B1 classe de investimento, renda fixa 0,04%, pouquinha coisa, né? Tá? E você vê que ele mostra aqui alguns dados, né? O Dow Draw máximo que ele chegou, pô, 47%. Então ele teve um Dow Draw muito grande aqui, né? Que foi em 2022, que foi justamente na época lá da pandemia, no final da pandemia, né? Então ele deve ter caído, chegou aqui nesse fundo, né? Vamos ver aqui no gráfico. Ó, 2022 aqui, ó, isso aí, ó. Ó, ele veio, caiu, então ele veio assim, bem fundo, chegou nesse fundinho aqui, ele começou a reagir. Então você tem uma desvalorização aqui, ó, de R$ 13,07 para R$ 7,90. E quem pegou aqui nessa época de R$ 7,90, 2022, né? Hoje está valendo 16, ou seja, dobrou o patrimônio em 3 anos. Né? O número de cotistas, né? Hoje a gente tem 40 mil cotistas. Uma informação que eu estou tentando achar aqui e não consegui é sobre a liquidez. Né? Ah, tá aqui, ó, a liquidez diária. 14 milhões de reais negociados diariamente. Então também é uma boa liquidez, né? Poderia ser mais, né? Na verdade, acho que é uma boa liquidez, né? 100 milhões negociados diariamente, né? Mas ele tem 14 milhões de reais sendo negociado diariamente nesse ETF. Voltando aqui para a nossa tabela, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se isso aí contribuiu de alguma forma para vocês, tá? Se inscreva no canal, tá? Deixa um comentário, deixa um like. Isso aqui é a forma de eu tentar rentabilizar minha carteira um pouquinho mais, tá? E trazer para vocês, né, informações sobre fundos imobiliários e ETFs aqui no Brasil, tá? Eu não vou falar de investimento no exterior, até porque eu não faço, mas eu vou falar de investimento no Brasil exposto ao exterior. Tá? Então, até a próxima.